Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Nós estamos vendo aqui nesses dias temas que se referem àquilo que pode nos impedir de vivermos uma vida abundante. Porque o nosso tema esse ano é Vivendo uma Vida Abundante. Então nós estamos abordando aqui alguns temas, alguns assuntos, alguns pecados que estão em nós e que nos impedem completamente de vivermos essa vida abundante. Falamos sobre o medo. Pessoa que tem medo é tomada de medo, de timidez, de covardia, não vive uma vida abundante. Falamos sobre o orgulho, que coisa terrível, uma pessoa orgulhosa, e que está prestes à ruína, à queda, ela não pode ter uma vida abundante. Não desfruta da vida de Deus. E hoje nós vamos falar sobre murmuração. Abra sua Bíblia no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler do primeiro versículo. Até o versículo 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, como com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos,
e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Até aí. Então, queridos, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós não devemos imitar os israelitas quando estiveram no deserto, os pecados que eles cometeram, que os fizeram ficar prostrados no deserto. E ele cita aqui alguns pecados desses, que foram os maiores que eles cometeram, como idolatria, como cobiça, como imoralidade. E ele coloca a murmuração como um dos maiores pecados cometidos pelo povo de Israel no deserto, e que os fez ficar prostrado no deserto. Foram exterminados, não entraram na terra prometida, não puderam entrar na terra da promessa do Senhor por causa desses pecados e por causa também da murmuração. Embora a murmuração pareça um pecado ingênuo, inocente, não é? Quem é que está preocupado em falar contra a murmuração? Isso não é nada demais, porque a gente, na nossa cabeça, a gente tem assim uma lista dos pecados que não podemos cometer, dos maiores pecados. Então, entre eles, o adultério, o roubo, matar, mas nunca murmurar, nunca falar mal. Isso é um pecado muito ingênuo. Para nós pode ser, mas para Deus, este é um pecado mortal. Esse fez com que o povo caísse morto no deserto, a murmuração. Deus odeia a murmuração. E nós vamos começar a estudar sobre isso, para a gente aprender a usar a nossa língua, para a gente disciplinar as nossas palavras, para a gente ter mais sabedoria com aquilo que a gente fala, porque dependendo do que a gente fala, sabe, a gente vai ter vida ou a gente vai morrer. Dependendo de nossas palavras, você pode deixar de entrar nos céus. Você pode perder, sabe, de entrar na presença de Deus, por causa da língua, por causa das palavras. Elas têm um poder imensurável. Não é à toa que Salomão diz que está no poder da língua, a vida e a morte. Depende de quem a utiliza. Depende de como você vai utilizar a sua língua, mas está nela tanto o poder de vida como o poder de morte. Então é muito sério. Então a murmuração é um pecado praticado com a boca, com a língua, vem de palavras. No dicionário Aurélio, ele define murmuração assim: o ato de censurar ou repreender disfarçadamente, soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, tomar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Isso é o que a definição de murmuração no dicionário Aurélio. Há 5 anos atrás, eu ganhei esse livro aqui, que é um livro sobre murmuração. E eu li esse livro e eu ministrei um estudo aqui, no ano de 2005, eu acho. O terrível mal que assola a igreja, murmuradores, desse autor Simoná Fernandes. É um pastor, conheci esse pastor, assisti uma palestra dele num congresso que eu fui no Recife, um homem de Deus. E esse livro foi de grande valia. E esses dias agora falando sobre esse tema, como viver uma vida abundante, então eu não poderia deixar de falar de novo sobre murmuração. Só que eu comecei a falei algumas coisas sobre murmuração, mas eu vou terminar de falar e eu vou completar todo o estudo sobre murmuração. Por isso nós vamos dar em alguns outros dias. Acho que eu dei um dia só falando sobre murmuração, tem 5 anos. Então muita gente não lembra, né? E não
talvez não estivesse nem aqui. Então nós vamos de novo, eu vou basear toda essa palavra nesse livro do pastor Simoná Fernandes, sobre murmuração. E a gente vai aprender algumas coisas. E se a gente, inclusive, o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto, que isso foi escrito para servir de exemplo para nós. E que a gente possa tomar como exemplo o que aconteceu com os israelitas no deserto. Que a gente não venha cair nos mesmos erros deles. Que a gente não venha cometer os mesmos erros que eles cometeram, para a gente ficar tolhido de receber as bênçãos de Deus. Então, por isso é que está aqui. E ele diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, pelo diabo. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, tudo o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, serviu de exemplo para nós. A gente vai continuar fazendo, se a gente quiser, mas está tudo escrito, está tudo aqui registrado para servir de alerta. Os maiores sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Você não precisa errar de novo para aprender, mas aprender com os erros dos outros. Então, daquele povo que murmurou muito, murmurou contra tudo, e isso deixou Deus muito entristecido, muito indignado até. Então, irmãos, nós vamos basear o nosso texto em 6 tópicos. O primeiro vai ser: quem são os murmuradores? É que nós vamos começar falando. Quem são os murmuradores? O segundo tópico: a Bíblia e os murmuradores. Terceiro tópico: motivos que levam alguém a se tornar um murmurador. O quarto tópico: características principais dos murmuradores. Quinto: consequências da murmuração. E sexto: palavras que produzem bons frutos. Então vamos dividir esse estudo nesses 6 tópicos aqui, e nós vamos falando um por um. Eu fiz um resumo, não vou falar exatamente tudo que está no livro, mas o que eu achei de mais importância para a gente atentar com relação à murmuração. Então nós registramos e é isso que nós vamos falar. Então, a murmuração, como eu já falei, foi o pecado que gerou as maiores crises no meio do povo de Deus durante a sua caminhada no deserto, implicando a deixar de entrar na terra prometida. Eles perderam essa bênção do Senhor. E, da mesma maneira, nós precisamos assim também banir da nossa vida esse mal. É um veneno mortífero. Isso destrói completamente. Então a gente tem que se livrar disso aí, procurar ser curado desse vírus que o autor considera um câncer da alma. E precisa ser tratado assim como um câncer. Precisa ser curado, né? Uma vez que a murmuração, ela pode ser comparada a essa doença. Então a gente tem que ser tratado. Nas Escrituras, nem Deus suportou os murmuradores. Nem Deus. E olha que Deus é muito longânimo, é muito misericordioso, mas Deus não suportou os murmuradores. Então já podemos comprovar que grande parte do nosso ministério, né, a gente passa, às vezes, resolvendo problemas com relação à murmuração.
grande tempo da nossa vida no ministério, a gente passa assim, resolvendo problemas dentro da igreja com relação à murmuração, à contenda, disse-me-disse, a futrica, a dissensão, a pessoas que falaram um do outro, que falou um para o outro. Então, são pecados muito corriqueiros no nosso meio e que nos dá muito trabalho para a gente resolver. Injúrias, discórdias, facções, infâmias, intrigas, fofocas, mentiras, invejas, sabe? Coisas que partem de línguas venenosas. A gente tem que ter cuidado. O inimigo, ele tem um plano especial através da murmuração para impedir que a igreja cumpra o seu propósito. Então, o diabo, ele se aproveita muito desse instrumento que é as palavras, a nossa língua, para impedir que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente cumpra o propósito de Deus na terra através da língua. A gente tem que ter cuidado. O time do inimigo, diz o autor aqui, que tem nome, chama-se murmuradores. O time do inimigo chama murmuradores. Então, é gente murmurando contra tudo, contra os irmãos, contra a igreja, contra os líderes, contra o louvor, contra tudo por aí por diante. Então, gente que vive criticando, falando mal, insatisfeito, reclamando de tudo. Nós todos temos o pecado de murmuração. Todos nós murmuramos por alguma coisa, mas existem aqueles que são tomados, são completamente, envolvidos com a murmuração. Nada para eles está bom. Tudo eles criticam, tudo eles rejeitam. Existem pessoas completamente movidas pela murmuração. Aí, paciência. Sabemos que todos nós, aqui e acolá, a gente tem que disciplinar e tem que ter cuidado com isso, porque isso é um problema muito sério, senão a Bíblia não tratava sobre isso. Senão não estava na relação dos maiores pecados cometidos pelo povo de Israel. A murmuração foi um dos maiores que Deus abominou. Deus abomina murmuração. Tem gente que precisa ser curado mesmo. Precisa ser tratado e curado, porque a língua está completamente enferma, doente desse mal. A murmuração é uma erva danosa que envenena o coração. 1 Pedro, apóstolo, capítulo 2, versículo 1, tem um texto, vocês podem ir abrindo, alguns textos, não vou esperar que você abra, mas é bom que você confira. Ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências. E maledicências está incluído a murmuração. São maldizentes. Tudo o que ele diz é mal. Maledicência significa tudo o que diz mal. Maldizentes. E murmuração é um pecado de maledicências, de maldizeres, de palavras maléficas que saem da nossa boca. É o pecado de maledicência. Você vê como a Bíblia fala do pecado da maledicência. Quem são os murmuradores? Ainda Provérbios, capítulo 15, 4, diz: uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Provérbios 17, 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio,
e o que cerra os lábios por entendido. Esse versículo é muito, muito lindo. Olha só como ele é importante. Até o estulto. Quem é o estulto? Uma pessoa sem sabedoria, sem noção. Aquelas pessoas sem noção, sabe? Até ele, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por entendido. Isso quer dizer, tome muito cuidado com o que você anda falando. Com as suas palavrinhas que você solta aí. Com a verborragia. Tem gente que tem uma verborragia, sabe o que é isso? Uma hemorragia de palavras. Fala demais. Fala demais. E quem fala demais erra muito. Gente que fala muito também erra muito. Fala o que deve e o que não deve. Não é? Então a gente tem que, ser mais comedido com as palavras. Seja mais comedido. Pense muito antes de falar. Fale pouco. Está aí uma coisa que traz muita saúde. É comer pouco e falar pouco. Traz saúde. Esse negócio de comer demais, isso não traz saúde. A gente tem que ver que a gente tem que comer para viver e não viver para comer. Comer, pouco traz saúde e falar pouco também. Saúde para a alma, saúde para o coração, saúde para a vida. Quem cerra os lábios é tido por entendido. Isso é importante. Quem são os murmuradores? Geralmente são pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas que não concordam com nada. Não concordam com a liderança colocada sobre elas. Nunca está satisfeito. São pessoas que reivindicam posições e criticam projetos e obras realizadas por terceiros. Então essa pessoa que fica o tempo todo só apontando, só criticando, não está fazendo bem, deveria fazer melhor, não podia ser assim e tal. Se fosse eu, fazia assim. Isso podia. O tempo inteiro, gente é assim, tem gente que tem essa mania. Tem gente que tem esse vício de só viver apontando, criticando, não está nunca satisfeito com liderança nenhuma. O povo de Israel era desse jeito. Não ficou satisfeito com a liderança de Moisés, nem de Arão, nem de Josué, de ninguém, nem de Deus. Nem com a liderança de Deus, porque reclamaram até de Deus. O murmurador não é brincadeira não. Ele chega, ele murmura tanto que quando ele menos espera, ele está murmurando de Deus, ele está reclamando de Deus. Senhor, por que o Senhor fez assim? Deus, também o Senhor, Pai, o Senhor devia ter feito assim. Senhor, por que o Senhor permitiu? Isso é murmurar contra Deus, tem que ter cuidado. Murmurador não é brincadeira não. Murmura mesmo. Os tais, Judas 16 diz, os tais são murmuradores, são descontentes, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Os murmuradores são assim também, Os murmuradores, eles são aduladores dos outros. São pessoas descontentes, que não estão contentes com nada, e são aduladores dos outros, são interesseiros, por motivo interesseiros, são interesseiros. Tem muita gente assim. A murmuração está na lista das abominações de Deus. Tem uma lista de coisas abomináveis e dentre elas está a murmuração. Provérbios 6, 16 e 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina: língua mentirosa e o que semeia contendas entre irmãos. Deus abomina o criador de intrigas e o que espalha maldade entre irmãos, criando um clima de desconfiança entre os mesmos. Então, Deus abomina
todo tipo de gente, esse tipo de prática que leva as pessoas a contenderem umas com as outras, que é criador de intrigas, que espalha contendas, espalha dissensão. Tudo isso é a partir da boca. Está tudo dentro, sabe, da murmuração, desse tema murmuração. Os murmuradores são pessoas descontentes e caçadores de erros, que agem como se fossem os investigadores do reino. Os murmuradores caçam, ficam procurando. Eles não só olham e reprovam, mas eles ficam procurando alguma coisa para reclamar. A murmuração é uma coisa desgraçada, né? Já viu gente assim? Já viu, com certeza. Que fica procurando coisa para criticar, procurando erro para apontar. São os murmuradores. Eles agem como se fossem os investigadores. Eu sou investigador. Julgam a revelia ao seu bel prazer, a sua maneira, escancarando a boca contra os seus irmãos e líderes. Tem que ter cuidado com isso, irmãos. Eu conheci algumas pessoas na minha vida que eu olhei assim, eu disse, eu senti vontade de sair de perto, de fugir dessa pessoa e não querer nem amizade, porque eram pessoas que viviam na igreja, eram membros da igreja, mas viviam a vida inteira criticando o pastor, a família do pastor, os líderes, os tocadores, os pregadores, os dirigentes, professor de escola dominical, isso, aquilo, outro, a vida toda. Você chegasse perto dele, ele tinha um negócio para dizer. Ele tinha uma coisa para contar. Já viu isso? Você está vendo isso assim, assim? Olha isso assim, assim. Ficava no culto não para receber a palavra, participar do culto, adorar a Deus, receber ministrações. Não, ficava para reparar os defeitos, reparar as coisas negativas, para ficar apontando. Dessas pessoas, fuja. Fuja dessas pessoas. E todas elas que eu conheci, e na minha mente agora vem uma família, muitos anos, aqui não, lá no tempo que eu, de jovem na igreja. Uma família que era assim, porque isso parece um mal genético, que passa para os outros da família. O pai era assim, a mãe era assim, os filhos eram assim. A família toda destruída. E aí isso foi muito visível, porque todo mundo conhecia aquela família como aquela família insatisfeita, que criticava tudo, que não aceitava nada. E todo mundo, por uma boca só, dizia, tá vendo? Era só isso que a gente esperava. Foi desmoronando assim a família inteirinha. Filhos, começaram a sair da igreja, a fazer coisas erradas, e houve mortes, destruição, pobreza. Faliram, porque era uma família que tinha negócio, faliu. Enfim, irmãos, uma desgraça. E todo mundo que conhecia aquela família, todos diziam por uma boca só, por causa da murmuração, por causa do pecado de murmuração. Que povo murmurador, né? É sério. Tome cuidado com isso, irmãos. Deus, Ele não admite, Ele não suporta gente murmurador. Que, quando abre a boca, não respeita ninguém. Fala de tudo e de todos, quer nem saber. Não tem respeito por nada, nem por ninguém, por líder, por pastor, por ninguém. Quando quer meter a língua, mete mesmo. Cuidado. Cuidado, porque você pode vir a comer desse fruto amargo que você está plantando. É sério. Muitos optam por esta atividade na casa de Deus porque não concordam com nada que é feito lá. Tudo baseado nesse livro
do pastor Simonal Fernandes, que eu estou falando, né? Então, pessoas assim que não concordam. São pessoas que desconhecem qualquer princípio de humildade e autoridade. Desconhecem. Falta-lhes caráter e vida. São mensageiros do inferno, colocando suas vidas nas mãos de Satanás. Quem são os murmuradores? Com prazer fazem chacotas, desprezam pessoas e se colocam como juízes da comunidade. Os murmuradores são assim. Acham que pode julgar todo mundo. São os juízes. Em qualquer lugar vomitam suas injúrias, machucando e prejudicando pessoas. Suas línguas são chamas de fogo que devoram, destroem e matam. Relacionam-se com quase todos os membros da igreja, investigando e fazendo pesquisa de opinião. Eles não se calam nunca. Os murmuradores querem saber da vida de todo mundo. Tá atualizado com a vida de todo mundo. Agora para meter o pau. Para falar mal. É brincadeira não. É impossível alguém ser feliz quando existe um murmurador por perto. Uma vez que estando ele sempre descontente com tudo e com todos, acaba contaminando todo o ambiente. E você vê que isso é um mal que contamina. Às vezes você não é dessas pessoas que observa as coisas, que fica criticando. Mas se juntar com um murmurador, você vai se tornar igual ele. Você vai ficar igualzinho ele. Não é? Porque você de repente você não estava nem observando uma coisa. Aí chega ele e diz, já viu isso? O quê? Isso assim, assim, assim. Você não viu, não tem acontecido isso, tal, tal. Aí você fica olhando e diz, é mesmo. Eu não tinha nem percebido. Ah, pois não é. E não é verdade. Você tem razão. E você agora virou um murmurador também junto com ele. Sai de perto, irmãos. Sai de perto do murmurador. Diz aí para o teu irmão, sai de perto do murmurador, pelo amor de Deus. Ó, sai de perto de mim. Eu nunca gostei de gente assim, que fica, sabe, na igreja, dando conta da vida dos outros, e dando fé da vida dos outros, e observando tudo, e criticando. Ó, eu digo, para você não dar uma de santarrão, porque se você disser, meu irmão, vamos orar, irmão, você quer ser santo demais, aí você também não diz nada, mas ó, sai de perto. Eu fazia assim. Para eu não ficar dizendo, para ele não ficar me achando que eu queria ser melhor, era babona do pastor, babona da missionária, babona, para eles não ficarem me chamando assim, aí eu, tá certo, ó, por aqui, ó, sentava bem longe, Paz, Senhor, irmão, tudo bem? Ó, mas ele lá e eu cá. Que conversa, eu quero perder as bênçãos na minha vida. Por isso que eu sou hoje pastora, Deus me confiou um rebanho, Deus tem me abençoado, porque eu nunca quis me atrever a meter a língua na vida do pastor, da missionária, da mulher do pastor, dos filhos do pastor, da família, porque eu sempre vi eles como pessoas de Deus, ungidas por Deus e que estavam ali porque Deus havia colocado. E quem era eu para estar dando opinião e ordem agora e estar dizendo que Deus tinha feito errado? Se eles estavam errados, Deus ia tomar conta. Se eles estavam fazendo alguma coisa errada, Deus ia tratar com eles, que Deus não... Deus é criança, mano? Deus se deixa enganar por alguém? Você acha que Deus deixa? Deus se deixa enganar? Deus fica enganado como alguém chega e diz, fulano, preste atenção em ciclano, você deu esse cargo a ele, mas ele não merece a sua confiança. Deus precisa de você estar dizendo isso para ele? Senhor, o Senhor botou ele, mas ele estava... Não, fique quieto. Vá cuidar de sua vida. Deixe ele. Deus trata com ele, principalmente quem está fazendo a obra do Senhor. Eu sempre pensei assim. E por isso que Deus me abençoou no meu ministério, me chamou para a obra,
fez provisão. Graças a Deus. Nunca gostei de fazer, nunca quis fazer parte do grupo dos murmuradores. Você gosta? Você gosta de fazer parte do grupo dos murmuradores? Você quer fazer parte do grupo dos murmuradores? Pois faça. Agora fique sabendo que você está de fora, ó, dos privilégios, das bênçãos que Deus tinha para você. Cuidado. Isso é sério. Isso não é só na igreja não, irmãos. Você trabalha no setor, você trabalha numa loja, numa empresa, e você só vive metendo pau nos seus patrões. Eles podem ser o que for, mas eles não te deram emprego. Não é lá